Senhor crucificado possa estar no nosso coração, amém? Pode sentar um pouco. E o tema que o Senhor nos convidou a partilhar nesta noite: quero caminhar na obediência do Senhor. Quando nós falamos de obediência, nós compreendemos que obediência é obedecer algo ou alguém. Quando eu obedeço, eu cumpro aquilo que é uma lei ou aquilo que vem de alguém que é superior a mim. Nós, enquanto filhos, temos que obedecer os nossos pais. Nós, enquanto funcionários de empresa, temos que obedecer o nosso superior. Mas aqui fala: quero caminhar na obediência do Senhor. E foi algo muito engraçado, importante, que eu estava descansando na praia essa semana e levei um livro de São João da Cruz para ler. E casou a leitura com esse tema. Obedecer é eu me submeter a uma ordem, a uma fala, à vontade daquilo, como eu falei, daquilo que vem de um superior, daquilo que vem do pai e da mãe, que é superior dos seus filhos. E quando falamos obedecer ao Senhor, quero caminhar em obediência ao Senhor, como é que eu vou ter essa obediência? Estando junto com Ele. E a palavra é o grande motivador dessa intimidade, dessa obediência. Eu só vou obedecer ao Senhor se eu conheço o Senhor. Como é que eu vou obedecer ao Senhor se eu não tenho intimidade com Ele? Se Ele não faz parte da minha vida, se Ele realmente não está nos planos, se Ele não está naquilo que é o meu desejo. Eu quero obedecer ao Senhor. E para obedecer ao Senhor, eu tenho que estar na palavra, eu tenho que estar na adoração, eu tenho que estar na oração pessoal. Eu não vou conseguir obedecer a quem eu não escuto, a quem eu não tenho intimidade. É comum quando vem alguém que nós não conhecemos, dar uma ordem a nós ficamos meio que ariscos, porque nós não conhecemos aquela pessoa, nós não sabemos quem é aquela voz. Como é que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? É difícil, eu tenho dificuldade. Então eu preciso estar na palavra, na oração, na intimidade. E como eu dizia, São João da Cruz, ele foi um dos que reformou o Carmelo, ele e Teresa d'Ávila. Por que reformou o Carmelo? Porque naquele momento que ele ali, ainda jovem, nos seus 21 anos, ele percebia que os outros irmãos da congregação não viviam observância carmelitana. As orações, o silêncio, o recolhimento. Tinham palavras e conversas deturbadas, mesmo dentro do Carmelo. Até o ponto que, por essa idade de 21 anos, ele quer pedir afastamento da ordem. E ele vai até uma cidade e encontra Teresa d'Ávila, que, indicada por um superior da ordem, ela queria instituir uma casa religiosa de meninas e precisava da ajuda de alguém. E ali o superior diz: olha, Frei João, ele é o mais indicado. Por quê? Porque dentro da sua família fraterna, da sua casa de oração, ele não era mais suportado. Por quê? Porque ele observava as leis carmelitanas. Ele vivia a oração, o recolhimento, a dedicação, a cela, a clausura. E os outros não queriam viver isso, porque estava meio que relaxada as regras da ordem naquela época, não estava sendo seguido. Então ele era tido como estranho. Muitas vezes nós, quando olhamos uma pessoa que ora, uma pessoa que quer jejuar, a nossa natureza humana muitas vezes ela abomina. Por quê? Ela julga que aquela pessoa
quer ser melhor que nós. E não é isso. A pessoa ela está se aprofundando no mistério do Senhor. Ela está em intimidade com o Senhor. E é isso que nós somos chamados. Para que eu tenha uma obediência a esse Senhor, para que eu possa caminhar em obediência a Ele, eu preciso ser íntimo dEle. Eu não vou obedecer uma voz que eu não conheço. Eu não vou obedecer leis que eu não experimento. Qual é a regra primeira de todos nós batizados? Os mandamentos da lei de Deus. Se eu não vivo a experiência dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, eu não vou conseguir obedecer a Deus. Porque primeiro, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Será que Deus é primeiro em tudo aquilo que eu faço? Ou tem coisas que tomam o lugar de Deus? Então é uma pergunta que eu devo fazer. Será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Na minha vida fraterna, comunitária, na minha vida no grupo de oração, na minha oração em casa, será que eu estou vivendo o amar a Deus sobre todas as coisas? Será que Deus é primeiro em tudo aquilo que faço? Ou se aparecer algo que me seduza, eu vou sair? No exemplo de São João da Cruz, ele não tinha gosto pelas coisas terrenas. Ele não gostava das coisas do mundo. Quando os freios estavam em conversas deturbadas, ele saía. No recreio, que era um momento de convivência, ele ficava rezando. Porque ele queria estar com o Senhor. E por isso que acontece a grande reforma do Carmelo. Porque ele e Teresa d'Ávila se unem em um só desejo. Pedem autorização dos superiores e começam a reforma. Como é que nós vamos caminhar nessa obediência? Aí eu convido você a pegar a palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 2, versículo 7. Aqui você não vai ouvir em nenhum momento a palavra obediência, mas você vai ouvir a palavra temor, que não deixa de ser obediência, que é temer a Deus, que é escutar a Deus, que é dar a Ele o devido valor que Ele é. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 7, diz a palavra a nós assim: Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia, não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai, e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido, pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Olha o que a palavra nos diz. Obedecer ao Senhor é estar com Ele, é temer a Ele, é confiar nele. Ele não abandona aquele que confia nele. Muitas vezes nós somos seduzidos pelo demônio a buscar as coisas do mundo. Por que muitas vezes
oração, em algumas vezes. Porque muitas vezes nós não participamos da Santa Missa. Porque o inimigo, ele está trabalhando de noite para poder arrumar algo, vislumbrante, bonito, agradável, para nos tirar daquilo que é o foco, que é o Senhor. Caminhar nessa obediência é determinar a relação com Ele. Eu determino. Muitas vezes a gente pensa que Deus é mau. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falando: mas aquela tragédia, por que aconteceu? Deus, por que Ele permitiu? Por que Ele não salvou todos? Talvez agora nesse desastre aí do Rio de Janeiro, quantas pessoas não falaram: mas por que esse Deus que é amor, que é bondade, Ele não impediu isso? Aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele não intervém nas nossas escolhas. Aquilo que escolhemos, Ele permite. Se eu digo sim para aquilo que não agrada a Deus, Ele não vai me impedir de escolher. O problema é que nós colocamos culpa em Deus daquilo que erramos, do nosso erro. Se eu me afasto do Senhor, se eu não estou com Ele, eu vou cair. Lógico que eu vou cair. Quando você começa a trabalhar demais, eu falo porque eu trabalho num setor que tem hora que querem que eu fique lá até 8 horas da noite. Se eu não determinar lá que eu não vou ficar, todo dia eu vou ficar. Todo dia eu vou chegar em casa 10 horas da noite. E eu não vou viver as coisas do Senhor. Então eu preciso determinar. Eu tenho que confiar nesse Senhor para caminhar nessa obediência. Eu tenho que confiar o meu trabalho a Ele. Eu tenho que confiar a minha vinda no grupo de oração a Ele. Eu tenho que determinar. Em nome do Senhor eu vou. Eu quero ouvir a Sua palavra. Eu quero estar com meus irmãos em oração. Obedecer a Deus é determinar que Ele é o único Senhor da minha vida. Eu não posso, meu irmão, minha irmã, eu sempre digo isso porque o Senhor, Ele fala no coração. Quantos de nós que falamos que seguimos o Senhor e a nossa vida lá fora é contrária a homens e mulheres que seguem o Senhor? Como é que eu vou dar testemunho, como diz aqui no versículo 14, ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Por que eu insisto em fazer uma imagem de bom cristão? Porque aqui eu sou bonzinho, porque eu quero ser um bom cristão, mas na minha vida cotidiana eu não dou testemunho. Porque eu ainda não entendi essa obediência a Deus. Eu não compreendi que Ele é o Criador da minha vida. Eu estou aqui porque Ele me criou. Eu não estou aqui porque meu pai e minha mãe tiveram um momento íntimo. Não, isso foi um canal que Deus usou. Por que o homem não é clonado? Você sabia por quê? Já estão tentando, mas não conseguem. Porque o homem tem alma. Alma é o sopro de Deus. E nenhum cientista vai soprar a vida. Eles clonam os animais porque eles são seres irracionais. Agora nós que somos racionais, que temos sentimentos, vontades, eles não vão conseguir. Então por que eu insisto em ter uma vida dupla? Se eu não determino que Deus é o meu Senhor, que eu devo a Ele a minha vida, porque Ele me deu a vida, eu tenho que viver com Ele, na observância da palavra, em uma vida autêntica. Aí nós somos seduzidos a ficarmos na televisão mais do que devíamos, aí não rezamos. Somos seduzidos a ir para o shopping, poderia ir em outro horário. Não, vamos no horário da missa, né? É melhor que a gente chega cedo. Sempre vai ter uma ação do inimigo. Ele sempre vai estar querendo quebrar esse elo que nós temos com Deus. E aí a obediência é quebrada. Eu preciso olhar para Deus
Deus como Criador da minha vida e falar: Senhor, está aqui o teu servo, né? Fala para o teu servo, escuta. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero te obedecer. Você é o meu Senhor. Não permita, Senhor, que eu olhe para as coisas desse mundo e tenha mais desejo por elas do que pelo Senhor. Mas eu preciso primeiro decidir. Se a minha vida é dupla, se a minha vida é uma vida na igreja, no grupo de oração, e na minha vida pessoal eu sou outra pessoa, eu já estou quebrando esse elo, porque eu estou sendo desobediente a Deus. Eu não estou dizendo que nós temos que ser ETs, não. Não é isso. Nós temos que ser diferentes, sim, porque o mundo tem que olhar para nós e ver uma diferença. Agora está lá o colega conversando sobre pornografia, adultério, tanta coisa, e eu estou participando, e eu estou apoiando, não é? Eu estou sendo desobediente a Deus. Eu não estou caminhando na obediência, porque eu não coloquei a vontade de Deus na minha vida. Eu não determinei que Deus é o meu Senhor. Eu ainda estou contra a palavra, porque se eu sou a favor do adultério, eu não estou vivendo a palavra. Se eu traio, eu estou vivendo a palavra? Não. Se eu fico olhando as mulheres que passam lá no setor de trabalho onde eu ando, desejando, é porque eu não estou caminhando na obediência à palavra. Muitas vezes nós, como eu falava, nós culpamos a Deus, só que a nossa escolha é que determina de quem somos. Como diz a palavra, não é pela força, mas é pela moção do Espírito que nós mudamos. Então nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nós sejamos homens e mulheres novos. Eu não posso ser um homem que caminha na obediência, uma mulher que caminha na obediência, se eu não tenho a obediência como primeiro na minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ir à Santa Missa, eu quero ler a palavra, eu quero conhecer a igreja, eu quero, e aí eu vou caminhando na obediência. Agora posso eu ler a palavra, pregar a palavra e depois dançar no baile funk? Posso eu ler a palavra, cantar, ministrar a palavra, vir ao grupo de oração e depois estar embriagado? Eu digo com todo carinho que eu vou falar agora. Até o consumo da bebida alcoólica, para um cristão que teve a experiência de Jesus, não deveria. Ah, mas a igreja não proíbe. Sim, a igreja não proíbe. E nenhuma das suas regras de lei está dizendo isso. Mas eu que prego a salvação, que prego Jesus, como é que eu vou consumir algo? E depois vou chegar para um pai de família, para um jovem, e vou dizer a ele. E aqui eu trago novamente a experiência de São João da Cruz. Muitas coisas aconteciam no Carmelo que ele ficava espantado. Ele ficava perturbado. Por quê? Porque cada um queria viver do jeito que queria. É igual aqui a comunidade de fidelidade, a comunidade de Árvore da Cruz. Existem regras para se seguir. Ah, o fundador não está vendo. Eu vou fazer o que eu quero. Mas você não segue o carisma por causa do fundador, não. Você segue por causa do carisma, por causa de Jesus. O fundador um dia vai morrer. Sabe o que é superior numa comunidade? Uma vez uma irmã, a Chica, falava isso. O que é superior dentro de uma comunidade? Aí todo mundo fala, né? Ao fundador. Não é o fundador. O que é superior em uma comunidade é a regra de vida. Porque o fundador ele vai morrer. A regra de vida nunca vai morrer. O jeito de viver, o jeito de rezar, o jeito de se comportar, o jeito de ter intimidade com Deus, isso é que é superior numa comunidade.
O fundador só é canal para fundar o carisma. Uma vez eu fui em uma formação de um irmão lá do Piauí, e ele dizia assim: sabe para que serve o fundador? Somente para fundar a comunidade. Ele não serve para mais nada. Se ele fica estufando o peito e achando que ele serve para alguma coisa, ele só serve para fundar a comunidade. Então, falando de regras, eu preciso viver as regras da palavra. O que é superior a esse momento de oração? A voz do Senhor, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele orienta. Nada é superior à voz do Senhor. Então eu tenho que observar essa voz. Eu não posso ler a palavra e a palavra me direcionar para um caminho e eu ir para outro. Eu não estou caminhando na obediência. Eu não estou tendo um ouvido apurado para a voz do Senhor. E sabe por que isso? Porque nós não nos aprofundamos na oração. Nós ficamos muitas vezes, como eu dizia, ocupando nosso tempo com tanta coisa e não paramos para ouvir a voz do Senhor. E não colocamos o nosso joelho no chão, que paramos lá um instante, uma meia hora, uns 20 minutos, 15, sei lá, e falamos: Senhor, estou aqui, Jesus, fala comigo, entra na minha alma. Quantas vezes nós fazemos isso? Estou dizendo para mim. Quantas vezes nós nos perdemos em tantas coisas vazias? E Deus, Ele está dentro de nós, no nosso interior, na nossa oração pessoal. Por isso que alguns compreendem a palavra muito fácil, porque se aprofundam no mistério daquilo que Deus chamou. Não era preciso falar para ninguém que o álcool é ruim, que a pornografia não pode, depois que conhece Jesus, que não se deveria beber, que não se deveria tanta coisa. Não precisaria falar se a pessoa realmente tivesse uma intimidade com Deus, porque ela ia entender que a partir desse momento ela era testemunha, e é testemunha do Senhor. O que eu, enquanto casado, faço, como o mundo diz, em quatro paredes vale tudo? Mentira. Em quatro paredes vale aquilo que Deus determina. A sexualidade de um casal cristão, ela tem que ser na obediência da palavra. Ela não pode ser feita de qualquer jeito. E aí muitos casais se deixam levar por aquilo que o mundo ensina. Não é? Porque agora é mulher morango, mulher abacate, mulher melão, mulher jaca, mulher não sei o quê. Aí você olha para aquilo e diz assim: nossa Senhora, eu com essa coisa dentro de casa. Por que isso? Porque você não observou a lei do Senhor. Porque lá atrás você falou para tua esposa que amava ela e ia amar ela na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separe. Isso é obediência ao Senhor. Você sabia que o tempo ia desgastar você e ela. Só que o demônio, ele coloca nos nossos olhos manjares. Ele não coloca coisa feia para nós. Ele coloca coisa suculenta. Para quê? Para que eu caia. E assim para a mulher também. Então, para que eu obedeça às leis do Senhor, eu tenho que estar em intimidade com Ele. Eu não vou conseguir caminhar nessa obediência se eu não me colocar na presença dEle. Se eu não olhar o que tem que ser o meu matrimônio, como tem que ser o meu namoro, como tem que ser a minha relação com os meus pais, como tem que ser a minha relação com outras mulheres, se eu sou homem. Os 10 mandamentos falam tudo isso. Se eu tenho uma, por que eu vou desejar outra? Eu tenho uma mãe, eu tenho que fazer o quê? Respeitá-la. Aquele que vive os 10 mandamentos observa e caminha na obediência. Agora eu só vou fazer isso
que eu quero. E aí o Senhor ele vai agir. E aí o Senhor ele vai entrar. E aí ele vai fazer a vontade dele. Se eu não dizer, Senhor, nós cantamos, né? Abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Não é assim? Eu não sei para cantar, para quem sabe é bom. Então, nós cantamos, não é bonito cantar isso? Mas por que nós, na nossa vida pessoal, nós não damos livre acesso? Por que Ele não tem primeiro lugar na nossa vida e nós nos confundimos, como diz a palavra, com tanta coisa? Hoje o Senhor nos chama a uma confiança nele. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. É nele que tudo começa, é nele que tudo se encerra. Não adianta nós olharmos para nós e falar assim: ah, eu sou o bambambam, ah, eu que consegui o emprego, ah, eu sou inteligente. Se ele apertar o botão para desligar, filho, já era, acabou. Ele que é superior. Então eu tenho que estar com os olhos nele. Ele é o Senhor da minha vida. E por que eu tenho que estar? Porque Ele é o meu Criador, é Ele que vai dar motivo para me viver, é Ele que vai me dar direção. Se eu não fizer isso, eu não sou obediente ao Senhor, eu não estou caminhando na obediência. E para terminar, uma coisa que o Senhor colocava no coração que nem estava nos planos, né? Daquilo que eu tinha sentido. E nós temos que obedecer àqueles que são superiores a nós. Não olhe com um olhar de desprezo para aquele que Deus colocou à frente, seja de uma comunidade, de uma pastoral, de um movimento, da sua casa. Se você não obedecer o teu pai e a tua mãe, você não vai obedecer o Senhor. Porque você vai violar um dos 10 mandamentos. Se você não obedecer ao seu superior na empresa, no escritório, você está quebrando. Porque a palavra diz: toda autoridade é constituída por Deus. Então a obediência, ela é estendida aos homens. A comunidade de fidelidade tem 2 fundadores. Ao invés de talvez, porque muitas vezes o membro não entende o coração do fundador. E há um coração complicado, né? Tem hora que dá vontade de bater no fundador, porque o povo atrapalhado é fundador. A gente não entende as coisas, a gente não consegue. Tem hora que o membro está vendo lá na frente e o fundador está aqui atrás. Tem hora que o fundador está lá na frente e o membro está aqui atrás. Ore pelo fundador. Ore pelo seu pai, pela sua mãe. Ore pelo seu superior, aquele que está lá na empresa, no escritório. Um tempo atrás, o nosso irmão Ricardo mandou um artigo contando a saga de um fundador. E lá dizia que o fundador em si, ele nasceu para ser solitário. Ao mesmo tempo que tem muita gente ao redor dele, daqui a pouco não tem ninguém. Isso não é diferente com o pai, com a mãe. Ele cuida dos filhos ali a vida inteira. Vai chegar um momento que ele vai ficar sozinho, os 2. Talvez alguém vá embora, fica só um. O superior dentro da empresa está cumprindo ordens de alguém. Talvez ele não tenha experiência de Deus. Cabe a nós levarmos ao coração dele Jesus. Se a obediência não é tida também